Bem-vindo a mais uma aula do Portal Advest. Hoje vamos falar sobre a classificação das cadeias carbônicas. Toda cadeia carbônica pode ser classificada dentro de diversos tipos de categorias, que é o que nós vamos ver agora. Classificamos ela inicialmente entre aberta, acíclica ou alifática. Na verdade, esse nome acíclica ou alifática remete à aberta, ou seja, eu tenho três nomes para representar a mesma coisa. Então, a cadeia aberta é onde eu tenho os carbonos em forma de linha e não tenho ramificações. Ramificação é uma outra característica que demonstra se ela possui ramos, ou seja, chamados de radicais ou substituintes, ok? A cadeia, ela pode ser chamada também de fechada ou acíclica. Veja que a cadeia aberta, eu tenho os carbonos em linha. Na cadeia fechada, eu vou ter sempre os carbonos formando algum tipo de figura geométrica. Neste caso aqui, ó, eu tenho 4 carbonos formando aí um quadrado. Eu poderia ter 3 carbonos formando um triângulo. Eu poderia ter 5 carbonos formando um pentágono. 6 carbonos formando um hexágono. No curso de ensino médio nós vamos trabalhar aí com até 6 carbonos em cadeias fechadas, formando aí figuras aí geométricas, tá bem? Então, olha lá, a cadeia pode ser aberta, ela pode ser também ramificada, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, pode ser chamada de fechada ou cíclica, que é o mesmo nome. Leve em consideração o seguinte: com a cadeia fechada, eu vou ter aqui, ó, sempre um ciclo. Ou a cadeia também pode ser chamada de mista, quando eu tenho a cadeia fechada e também tenho aí uma ramificação. Então, cadeia mista, eu tenho ela fechada e tenho uma ramificação, uma continuação da cadeia. Lembrando de novo, cadeia aberta, acíclica ou alifática, cadeias fechadas ou cadeias mistas. As cadeias podem ser classificadas em normal e ramificado. Lembra que eu falei aqui de ramificação? Aqui vai ficar mais fácil de você ver. A cadeia pode ser normal ou ramificada. Nós dizemos que ela é normal quando ela forma uma linha. E a ramificação, eu sempre terei um carbono que foge dessa linha. Olha aqui o exemplo. Tem os 3 carbonos, eles estão todos em linhas. Vou colocar aqui, ó. Aqui está a minha chamada cadeia principal. E diferentemente da ramificada, onde eu tenho aqui, ó, a minha cadeia principal, mas eu tenho carbonos que estão fora dessa cadeia principal, que são chamadas ramificações. Isso significa que o nome que ele recebe, essa ramificação, é de radical ou substituinte. Então ele é um radical ou um substituinte. Por quê? Ele está fora da cadeia principal, ok? Então, normal, os carbonos formando em linha, e a ramificação quando eu tenho carbonos que saem, que fogem dessa cadeia principal, tá legal? Posso classificar também a cadeia em saturada ou insaturada. Chamamos de cadeias saturadas aquelas que possuem somente ligações simples entre os carbonos. Então veja aqui, ó, tenho 2 carbonos, e eles possuem apenas uma ligação simples. Então, essa cadeia aqui é chamada de saturada, mas ela também é chamada de aberta e também chamada de normal, porque ó, não tenho nenhuma ramificação e ela também não é fechada, ela não faz um ciclo, portanto, ela também é aberta. Aqui, ó, perceba que entre os carbonos eu tenho uma ligação dupla. Se eu tenho ligação dupla, então o nome dela é cadeia insaturada. Mas, professor, além de dupla, pode ter mais alguma outra? Pode ter uma ligação tripla. Ligação dupla ou ligação tripla é chamada aí de cadeias, então, insaturadas. Fácil, né? A última que nós vamos ver. A cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. Nós chamamos de uma cadeia homogênea, onde tenho somente carbonos compondo a minha linha, a minha cadeia principal. Como aqui, ó, somente carbonos. Agora, ela será chamada de heterogênea se eu tiver um átomo entre os carbonos. Ó, atenção, olha para cá. Nós temos uma cadeia heterogênea quando eu tenho um átomo entre os carbonos. Ou seja, esse átomo vai ter que estar no meio dos carbonos. Como aqui, ó. O oxigênio está entre os carbonos.
Portanto, esta cadeia aqui é chamada de heterogênea. Mas, professor, se o oxigênio estivesse lá no último, por exemplo, tivesse aqui ó, um carbono ligado com outro carbono, uma ligação dupla com oxigênio, isso aqui é uma heterogênea? Não, porque o oxigênio não está entre os carbonos, ele já está fora da cadeia de carbonos. Perceba, isso cai bastante aí como pegadinha vestibular e nos exercícios nossos também, tá bom? Então, essa é a maneira com que nós classificamos as cadeias de carbono: aberta, fechada, mista, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Qualquer dúvida, escreva aqui para mim que eu respondo para você. E se você gostou da aula e acha que essa aula merece aí um joinha, merece aí um like, por favor, faça isso agora e se inscreva no nosso canal. Tem muita coisa ainda que eu estou preparando para vocês, tá legal? Um forte abraço, até mais!